Olá pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui para falar da nova minissérie que acabou de chegar na Netflix, The Edge. The Edge é a nova série do Damien Chazelle, ele que você conhece com certeza por La La Land e antes disso por Whiplash, que eu acho na realidade é a obra-prima desse diretor. E também por Primeiro Homem e outros vários filmes que ele tem por aí. A gente sabe que a temática da música em todo o trajeto dele é muito forte, então aqui não é diferente. E ele vai contar um pouco mais a história do Elliot Udo, que é na realidade um pianista, dono de um bar, de um clube em Paris. Ele que é americano, comanda então uma banda de jazz. Não preciso dizer mais do que isso para falar que a música tá correndo nas veias dessa série do início ao fim, né? Desde o começo isso é muito presente, todos esses solos de jazz, todos aqueles inúmeros tipos de instrumentos que a gente vê nesse gênero musical tão rico. Aqui a gente tem isso elevado à máxima potência. A gente tem como showrunner do lado do Chazelle o Alan Poe, e no roteiro a gente também tem o Jack Thorne, que fez o roteiro de Extraordinário e também a peça de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Então ali a gente consegue ver um pouco de cada uma dessas pessoas, não é? E um pouco da estrutura de cada um, mas óbvio que o olhar do Damien Chazelle continua muito forte, inclusive nas outras duas diretoras que também são convidadas para dirigir esses episódios, porque são 8 episódios no total, o Chazelle dirige os 2 primeiros. Sobre a direção dessa série, eu acho interessante a gente relembrar na realidade o estilo de direção do Damien Chazelle em Whiplash. Aqui ele não tem tanto de La La Land, que eu acho que na realidade é o filme menos pessoal que ele já fez até hoje. Então em Whiplash tem toda aquela câmera na mão, aquele visual bem caótico que tá aqui, depois tá ali, sai correndo e roda e gira, que é uma câmera bem específica do Damien Chazelle, e aqui a gente tem bastante disso, só que isso vai ser elevado à 10ª potência com aquela primeira diretora que eu falei. E pra ser bem sincera, essa série não é pra ser maratonada. Ela é uma série pra você ir digerindo aos poucos, porque ela tem um ritmo muito cadenciado, ela é bem mais devagar do que a gente tá muito acostumado. Não tem aqui, apesar dele ter como pano de fundo ação, umas mortes aí, polícia e etc., essa série ela é completamente tranquila, assim, ela se arrasta bem, porque ela quer ir a fundo em cada um dos seus personagens, então ela não é para você sentar à tarde no sofá e sair de madrugada. Não façam isso, porque isso na realidade vai fazer com que você goste menos desses episódios. Para você ter a completa experiência, eu indico assistir um a cada dia. Eu digo que a Ruda elevou a 10ª potência o estilo de câmera do Chazelle, porque é verdade. Tem um episódio em específico que eu não vou falar aqui pra vocês, que não é pra tendenciar vocês a assistir a sentir essa mesma coisa que eu senti assistindo, que pra mim aquele episódio foi demais. Foi muito difícil de acompanhar, foi irritante, tem muita música e muita música desritimada, porque na realidade é uma comemoração, então aquilo faz com que a Ruda ela coloque em primeiro plano, são todos o rosto das pessoas, é tudo em plano detalhe, então a gente vai a fundo, nem que seja no dedinho das pessoas tocando ou na cara delas dançando, e aquela música do jazz toda misturada, aquilo pra mim durou muito tempo. Então esse foi um dos episódios pra mim que foi mais inconsistente na realidade. Ele foi consistente dentro dele, porque ele mantém isso durante todo o episódio, mas ele foi o mais inconsistente no sentido do todo. Eu não queria treinar o olhar de vocês, e é muito possível gostar muito dessa série. Ela tem muitas coisas boas, inclusive no elenco a gente tem muita gente boa aqui, mas tem uma direção particular. Então, se você escolhe assistir essa série,
vá sabendo disso. Então, saindo um pouco da direção aqui, que eu achei uma parte muito ímpar, vamos dizer assim, dessa série. A gente tem um visual super interessante, super granulado, meio underground mesmo, que é isso que eles pretendem passar, que é na realidade onde essas pessoas vivem. Então a gente não tem aquela Paris romântica que a gente vê nos blockbusters americanos. Aqui é bem diferente. E a gente tá lado a lado também com pessoas da comunidade islâmica nessa série, o que é muito interessante, porque muita gente decide anular a existência, que é uma existência muito grande, muito significativa na Paris de hoje em dia, porque a gente sabe que a comunidade islâmica lá é muito grande. E eu gostei bastante da representatividade que várias pessoas têm nessa série, né? O Elliot Udo, que é o personagem principal, ele é negro, a filha dele é negra. E, enfim, tem muitos negros aqui, inclusive, como a gente sabe que o jazz no início e do início foi criado pelos negros, então a gente tem aqui uma ascendência muito forte e tem uma representatividade muito boa no quesito dos islâmicos, dos negros, nessa comunidade parisiense que muitas vezes é somente decidida a ser deixada de lado. Falando um pouquinho mais do elenco, né, eu tava falando, claro, da comunidade parisiense, apesar desses dois personagens principais se serem americanos, só que morando em Paris, a gente tem o Andrew Holland interpretando o Elliot Udo, que é o personagem principal, ele que você deve talvez ter lembrado por um momento em Moonlight. Ele é o amigo do personagem principal de Moonlight. Aqui ele tá muito bem, eu gostei bastante dele, ele acompanha muito bem com a Amandla Stenberg, que é a filha dele, e ela tá aí há algum tempo aparecendo bastante nos filmes mainstream. Devo dizer que a Amandla não me pegou muito bem, porque ela tem uns tiques ali que me irritaram um pouquinho, mas ela tá bem operante e, enfim, eu acho que todos esses maneirismos dessas pessoas ficam mais aparentes porque eles estão interpretando do lado de ninguém menos, ninguém mais do que Johanna Kulig, ela que faz a Maya em The Edge, e ela fez Cold War recentemente, que foi um dos meus filmes favoritos do Oscar de 2018. E ela simplesmente encanta, né? Ela chama a câmera pra ela enfeitiça, a câmera quer perseguir ela, é muito impressionante isso. E eu tenho certeza que o Chazelle, quando assistiu Cold War, falou: eu quero trabalhar com essa mulher, porque é muito o estilo de produção do Chazelle e aqui ela ficou muito bem. Eu poderia ficar falando mais meia hora aqui do elenco, porque tem escolhas muito especiais. Todas as pessoas ali que são da banda são realmente músicos na vida real, inclusive eles têm o mesmo nome da vida real deles. Mas o mais interessante desses nomes é, na realidade, o Randy Kerber, que ele tem inúmeros créditos de músico aí em Hollywood. Ele já trabalhou, não é nenhum estranho do Damien Chazelle, ele que fez o piano de La La Land. Ele também teve aí em Toro Ferdinando, teve também Han Solo, História de um Casamento, O Irlandês. Esse cara já fez muita música para a indústria de cinema. Apesar de tudo e apesar dessa série ter vários aspectos super positivos no quesito do elenco, no quesito do visual, a gente tem uma narrativa muito problemática. Não sei se o Jack Thorne estava muito afim de fazer essa série, mas eu acho que ele colocou um pouco os pés pelas mãos, porque a narrativa é muito genérica. A gente sabe muito para onde vão as coisas e eu achei a estrutura de toda a série muito complicada, porque ela pretende... São 8 episódios, ok? E em cada episódio ele tem o nome de um personagem. Então, muitas vezes, alguns dos personagens que são principais são deixados de lado, mas a gente tem a cobertura aí dos mais importantes. Ao mesmo tempo, por exemplo, que o primeiro episódio é do Elliot, a gente tem 99% de Elliot. E tem um episódio que é o da Catarina, que é uma personagem muito interessante por acaso. Mas ela tem 40% de cena no próprio episódio. E isso demonstra que foi uma ideia que não conseguiu ser atingida pelo Jack Thorne. Eles no começo pensaram, vou fazer aqui uma série que retrate um pouco de cada um para ir em cada um a fundo. Eu não conheço a Catarina do jeito que eu queria conhecer e do jeito que eu fico a conhecer o Elliot, porque
a série é sobre o Elliot, sobre a filha dele, sobre todos os problemas que são desencadeados com a série, e ao mesmo tempo você quer propor para que eu conheça outros personagens, mas não me entrega isso. Então, sim, no começo a gente tem uma narrativa que promete muito, né? Logo no primeiro ele já entrega ali o ponto de virada de toda a série, mas isso não é continuado por causa, claro, também desse ritmo mais cadenciado que a série tem. Os arcos não são de alta evolução. O personagem, por exemplo, da Julie, ele é muito chato no segundo episódio. E quando você cria um personagem principal, você não quer que ele seja antipático, mas ela se torna super antipática, e isso pode perder muitos espectadores. Enfim, é óbvio que eles querem demonstrar tudo aquilo que é um desencadeamento de reações por causa de uma família complicada, sim, só que você distancia o seu público do seu personagem principal. O que eu acho que tudo isso acontece por causa realmente do roteiro dessa série. Mas falando um pouco mais sobre a música, a gente tem uma carta de amor para as pessoas que gostam muito de jazz, e eu acho que é super interessante ver essa produção da música, né, que eles têm juntos, e a questão da Johanna Kulig cantando, que é maravilhosa, né? Na frente de um time de músicos também muito, muito, muito talentosos. Então isso é uma coisa que vale a pena, essa viagem musical que a gente consegue fazer no The Edge, apesar de ser um pano de fundo, né? E a gente ter, claro, toda a narrativa independente disso, é muito interessante. A gente tem também não só o jazz, como o rap francês, que muita gente não gosta, mas eu acho super interessante, um fenômeno também. Então, para balancear tudo isso, a nota final que eu dou para The Edge é um 7. Eu gostei bastante do visual dessa série e da questão musical, só que a narrativa realmente abaixou o nível. Enfim, muitas vezes o Chazelle não consegue conquistar meu coração por causa realmente da sua falta de tato na hora de escrever histórias, e aqui não foi muito diferente. Mas vamos esperar que ele faça novos Whiplashes por aí, porque esse sim é uma obra-prima. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou de The Edge, se você vai assistir, se não. Não esquece de deixar o joinha, clicar aqui no sininho, se inscrever para receber todas as nossas novidades. Não esquece também de ouvir os nossos podcasts, seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente tá por todo lado. Tá bom, pessoal? Um beijo e corta!